Shalom, pessoal. Bom dia, tudo bem? Como passaram o fim de semana? Passaram bem? Passei bem. Então, hoje nós vamos continuar o Talmud Essencial, o nosso manual de como entender o que era e o que tinha dentro do Talmud. Ou melhor, o que ainda tem, né? Porque o Talmud é eterno. Nós estamos no capítulo 18, festas e dias santificados. Nós vimos Pessah, vimos algumas coisinhas antes, vimos Sukkot, vimos Rosh Hashanah, o último foi Pessah, né? Nós não falamos sobre Pessah, eu coloquei aquele vídeo do Rabad para que vocês possam ver como é que acontece o Seder de Pessah, que é maravilhoso, é uma coisa muito bonita, uma tradição muito profunda mesmo, tudo com um simbolismo profundo, muito lindo mesmo. Então é Pessah, a conhecida Páscoa que não é Páscoa, é a Pessah, é o Pessah. Hoje nós vamos falar de Yom Kippur, mas nós não vamos falar, da mesma maneira como foi Pessah, eu não vou falar da festa, eu não vou falar do dia santo em si, explicar todas as coisas, uma pincelada para nós compreendermos quem não conhece, porque eu acredito que a maioria das pessoas que estão aqui conhecem o Kippur. E nós vamos ter playlist de todas as festas, com a nossa compreensão, com o mesmo processo de trazermos para o dia a dia algumas coisas que não são muito fáceis de fazer e de compreender, tá? Nesse momento nós vamos ver o que o Talmud diz a respeito de Yom Kippur. O que é que o Talmud precisou determinar, tá? E daí nós vamos falar um pouquinho de Yom Kippur e somente. Então, como no começo eu falei, ele me confundi um pouco, as festas, tá? E os dias santificados. Essa é o capítulo 18 do Talmud que nós estamos vendo. Então, o Yom Kippur não é uma festa, tá? É um dia santificado. Vamos falar então de Yom Kippur. Problemas similares surgem no tratado que lida com a Halahá do Yom Kippur. Quando diz aqui problemas similares, o autor está se referindo a Pessah, tá? Porque é o texto que vinha antes. O dia da expiação. Então, algumas pessoas vão chamar de o dia do perdão, o dia da expiação, tá? A Torá detém-se longamente sobre o ritual singular e complexo desse dia santo, praticado somente no templo e quase exclusivamente pelo sumo sacerdote. Aqui está escrito só, praticado somente no templo e quase exclusivamente. Por que diz quase exclusivamente? Porque no Santo dos Santos, no dia do perdão, só o sumo sacerdote entrava, fazia suas preces, né? Proferia o nome de Hashem, e por isso diz ali quase que exclusivamente. Por quê? Porque todos participavam do dia do perdão, mas no Santo dos Santos, somente o sacerdote. Eu agora, tomara que vocês já saibam, como a gente já conversou várias vezes, Bíblia na mão. Então, estudantes maravilhosos, pegaram a Bíblia? Hoje eu vou pegar essa aqui, olha só, a Torá, tá? A Torá comentada pelo Rashi, porque nós vamos ler o comentário também. É um texto bem curto aqui do Talmud, então nós vamos entender um pouco mais, tá? E vai ser Vaikra, que vocês já sabem que é Levítico, 29:31. Então vamos lá. E isso será para vós por estatuto perpétuo. No 7º mês, no dia 10 do mês, afligireis as vossas almas, e obra alguma vós não fareis, nem o natural, nem o peregrino que habitar entre vós. Porque neste dia se fará expiação por vós, para purificar-vos de todos os vossos pecados. Diante do Eterno sereis purificados. Sábado, Shabat, solene é para vós, e afligireis vossas almas, estatuto perpétuo. Agora nós vamos ler a interpretação do Rashi, depois nós vamos para o Talmud. Lembrando que todo esse processo do dia do perdão, o da expiação, o motivador, tá? É a adoração do bezerro de ouro,
Então, nós vamos ler aqui no 29, correspondente ao 29, veja, nada é inventado, está ali, ó, 29, versículo 29 do capítulo 16, um breve comentário. O Talmud explica que esta aflição se constitui de 5 proibições específicas para o dia do perdão: comer e beber, lavar-se, ungir-se de óleo ou perfumar-se, calçar sapatos de couro, manter relações conjugais, obviamente por ser também um Shabat, tá? Todas as proibições normais do Shabat vigoram neste dia, tá? Esse é o 29. Nós vamos continuar e ler mais um pouquinho. E se fará expiação por vós. Estas palavras não determinam quem é que fará a expiação. Muitos comentaristas dizem que não pode ser o sumo sacerdote, tá? O Rabi Akiva afirma que isso se refere a Hashem. Feliz és tu, Israel, dizia, que és purificado diante de teu Pai que está nos céus. Isso é o Rabi Akiva. Essas palavras são extraordinárias em muitos aspectos. Proclamam o acesso direto a Hashem e repudiam qualquer ideia de um mediador. Diante do Eterno, que são os pedacinhos do versículo que nós lemos antes. Então, essa é o comentário da Torá comentada. O Talmud, veja que é tudo Talmud, interpreta estas palavras como se dissesse contra o Eterno. Com isso, nos quer dizer que o Yom Kippur anula as faltas do homem contra Deus e não as cometidas contra os seus semelhantes, a não ser que se repare o mal feito a eles e lhes peça desculpas. Já vamos falar sobre isso. Se ofendeis vosso companheiro, implorai o seu perdão. Se ele vos rechaçar, fazei-o até 3 vezes. E se mesmo assim ele se recusa a perdoar, vós fizestes o vosso dever. Tá? Isso está no Talmud. O homem que não perdoa quando se lhe pede para fazê-lo até 3 vezes é considerado cruel. Sereis purificados, mais um pedacinho, né, do versículo. Todos os exegetas tradicionais da Torá concordam que Moshe esteve no Monte Sinai durante 3 períodos de 40 dias e 40 noites. 3 períodos de 40 dias e 40 noites. Veja que as pessoas não compreendem isso, né? Não é esse o entendimento. Não conseguem fazer essa conta. Como é que foi? Foi lá, ficou 40 dias, voltou, trouxe a Torá. Não foi assim, tá? Culminando o terceiro, tá? O terceiro desses períodos, com a entrega das segundas tábuas da lei, contendo os 10 mandamentos. De acordo com Urashi, a terceira subida de Moshe, quando ele implorou a Deus que perdoasse o povo de Israel pelo trágico pecado do bezerro de ouro, ocorreu no primeiro dia do mês hebraico de Elul, tá? E a descida após a absolvição e perdão divinos. Deu-se, portanto, no dia 10 de Tishrei, a data do Yom Kippur. Assim, existe uma relação clara entre o pecado do bezerro de ouro e o dia do perdão, assim como todo o ritual realizado no tabernáculo e depois no templo. Tinha como função obter expiação pelo episódio do bezerro de ouro. Os filhos de Israel deveriam também reparar as graves faltas cometidas durante o ano e que tenham violado os preceitos determinados pela Torá. E a fórmula para obter o perdão divino passava primeiro pela reparação dos danos provocados contra o próximo, e só depois o homem podia defrontar-se ante o Criador com o coração contrito e sincero arrependimento, que é a Teshuvá, que conhecemos, para pleitear e invocar sua misericórdia e perdão.
é a essência deste dia sagrado, dedicado à mais profunda e absoluta autoanálise de nós mesmos, que nos proporciona coragem e conforto para enfrentar o materialismo desenfreado da nossa sociedade, para erradicar de nós o egoísmo que tanto mal provoca a humanidade e dar lugar ao verdadeiro e mais irrestrito amor ao nosso próximo. Tá? Esse é um comentário da Torá, comentada, do Rashi, comentada pelo Rashi. E agora nós vamos ler o livro. Compreendendo que é um dia santo, um dia santificado, e o que eu vejo de mais importante para os dias de hoje, somente nesse pedacinho de leitura, é o fato de que nós fazemos coisas como o próximo, coisas erradas, ofensas, às vezes um ano inteiro tendo atitudes meio que perversas, para chegar no Yom Kippur, né? Nós temos 10 dias, antes que eu esqueça, de Rosh Hashanah até Yom Kippur, são 10 dias de arrependimento, não é assim. Ali no dia do Yom Kippur, só por conta do que eu quero perdão, então agora eu peço perdão. Ou assim, eu peço perdão para Deus e está tudo perfeito. Não. Primeiro, nós vamos pedir perdão e isso deve ser verdadeiro. Não adianta ser da boca para fora, tá? Nós vamos pedir perdão para os semelhantes que nós tivermos ofendido, machucado, prejudicado, tá? Como é que eu vou dizer? Com vontade de eu fazê-lo, com intenção e mesmo sem intenção. Então, alguém que nós tenhamos ofendido voluntária ou involuntariamente, ou prejudicado. Se nós pudermos ressarcir a pessoa do que nós fizemos e sabemos, né, o que aconteceu, nós vamos lá e vamos ressarcir, tá? E vamos pedir perdão. Se a pessoa não aceitar, nós vamos pedir 3 vezes isso, tá? E se ela não aceitar mesmo, dentre as 3 vezes do nosso pedido sincero de perdão, nós fizemos o nosso dever. Aí sim nós vamos pedir perdão a Hashem. Então foi isso que Moshe fez. Ele só conseguiu receber esse perdão com todas as etapas que aconteceram. Então o perdão divino de Hashem para o povo de Israel foi no seu terceiro processo, quando ele trouxe as tábuas escritas com os 10 mandamentos, porque ele quebrou, lembram que ele quebrou as tábuas primeiro. Então nós vamos ler aqui e vamos entender mais um pouco. Pediram perdão no dia, esse ano foi logo que eu comecei o canal, nós estávamos em Elul, e então a gente entrou em Rosh Hashanah, aí tem 10 dias de pedido de perdão, de recolhimento, de você olhar para dentro de você, para o seu entorno, o que você fez esse ano todo, o que você pode melhorar. É um pedido de perdão muito sincero e é um voltar para dentro de si, para ter um ano bom e doce. Nesse momento, o que acontece? É aberto o livro da vida. Eu vou falar algumas coisinhas só para não ficar perdido, e Yom Kippur nós vamos ter um vídeo sobre isso. É aberto o livro da vida em Rosh Hashanah, onde os nossos nomes com certeza vão ser escritos no livro da vida. Porém, para que esse nosso nome seja selado, né? Olha, é um simbolismo lindíssimo, sermos selados no livro da vida. Esse selamento é feito em Yom Kippur, onde Hashem fecha o livro da vida conosco lá dentro. Então esse processo dos 10 dias, ele deve ocorrer de forma impecável. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shekol nihya bivaro. Hoje, sol na minha cidade. Então vamos lá, nós já falamos aqui os problemas similares ao de Pesach para determinar as coisas. As minúcias exatas desse complicado procedimento ocupam a maior parte do tratado Yomá, que é um tratado dedicado a essa festa. Tá festa escrito aqui.
Essas e outra, lembrando, não é um dia triste, viu? Não é um dia triste. A pessoa vai ficar lá, os judeus, né? Nós, Bnei Noach, não fazemos o jejum completo, tá? Vão ficar lá sem comer, sem beber, por mais ou menos 25 horas. Parece uma sofrência, né? O cérebro, o nosso corpo, o mecanismo, sabe, do nosso corpo físico mesmo, após algumas horas de jejum, incrivelmente ele fica muito alerta. Alerta, porque é como se realmente o cérebro ficasse alerta e a nossa concentração é melhor. Porque quando você passa de muito tempo sem comer, muito tempo, 2, sei lá, 3 dias, aí não. Aí nós já estamos num alerta de perigo. Nesse momento, o alerta não é de perigo. O alerta é onde nós ficamos mais alerta. Parece que o cérebro fica mais limpo, mais puro. Podemos nos concentrar para fazer as preces, podemos ficar com a família. É tudo muito puro. Experimentem se vocês nunca fizeram. Você, Bnei Noach ou simpatizante, comece aos poucos e não, de repente não retire a água. Você fica sem comer, mas bebe água, porque o jejum do Bnei Noach não é como o do judeu, porque esse dia é santificado para o ocorrido do pecado do bezerro de ouro, que foi justamente os hebreus. Vamos continuar. Essa alahot contém milhares de minúcias que só poderiam ter sido determinadas através da contínua tradição viva dos sacerdotes do templo. Por várias gerações, alguns dos sumos sacerdotes foram favoráveis ao ponto de vista saduceu, e para assegurar que a cerimônia se desenrolasse em estrito acordo com essa tradição, o sumo sacerdote era obrigado a jurar perante uma corte especial que depois de entrar no Santo dos Santos, cujo acesso só a ele era permitido, não se desviaria da tradição. Os sacerdotes saduceus aparentemente respeitavam a tradição, uma vez que também reconheciam que ela era mais um corpo de leis e regulamentos evoluídos no curso de gerações do que uma série de inovações introduzidas pelos sábios. Então eles aceitavam. Se bem que certos sacerdotes fossem favoráveis a outras interpretações de versículos bíblicos, eles não fizeram verdadeiras alterações em costumes enraizados. Por causa da grande importância teórica e complexidade das cerimônias rituais, pouca atenção foi dedicada a outros aspectos desse dia santo: a proibição de trabalho, o jejum e os aspectos penitenciais. O Yom Kippur, embora classificado na lista usual das festas, difere destas porque, como o Shabat é um dia de repouso, em que se proíbe todo o trabalho. Entenda aqui que no começo nós falamos, não é uma festa. Não há uma festividade como Sukkot, como Hanukkah, como Purim. Mas como é um dia de descanso e não é um dia triste, embora pareça, então aqui está sim considerando uma festa, tá? Mas é um dia santificado. Era, portanto, supérfluo enumerar as alahot para essa festa, de vez que isso foi amplamente discutido em referência ao Shabat. O que o autor está querendo dizer aqui? Como é num Shabat que acontece? Justamente todas aquelas proibições do Shabat já constam, tá? Já existem no tratado próprio do Shabat, que nós já falamos. Então isso soma-se, tá? Algumas coisas são diferentes, mas o Yom Kippur é um Shabat maior e com restrições. Com restrições diferentes, como por exemplo o calçado, nós já vamos falar. Se bem que do ponto de vista puramente alárrico, haja variações entre as interdições relativas ao Shabat e ao Yom Kippur. Esse depreende claramente da Torá e até da tradição que as proibições do Shabat são até mais rigorosas que as pertinentes ao Yom Kippur. Não decorrem daí grandes implicações práticas. Então, por quê? Não decorrem daí grandes implicações práticas.
Então essa parte não precisou ficar tão explicada, isso já constava no Shabat. Sabemos que o Shabat tem 39 proibições, então é mais rigoroso nesse sentido. Em contrapartida, não é rigoroso no sentido de jejum, não existe um jejum. O jejum existe em Yom Kippur. Bem que eu estava falando. O jejum do Yom Kippur também foi examinado a fundo pelos doutos, uma vez que a frase empregada na Torá, e afligireis vossas almas, nós lemos já, né, em Vaikra. Vamos ler, não precisamos ler, mas vocês podem procurar em Bamidbar, tá? Bamidbar é números, né? 29:7, sobre e afligireis vossas almas, no mesmo sentido que o Vaikra que nós lemos. Conduz a numerosas interpretações externas. Era possível deduzir do próprio texto que se requeriam mortificações físicas. Sabemos que na antiguidade, esse também é um povo que já fez algumas coisas do tipo mortificação no corpo físico, tá? Autoflagelo, esse tipo de coisa. Não é isso, tá? Não é isso que a Torá quis dizer. Então, é claro, mais uma vez, a grandíssima importância do Talmud para tirar a lei, para tirar da lei a sua substância, né? Para que a gente possa compreender e fazer a coisa certa na prática, tá? A tradição alárrica, que limitava a aflição da alma, a abstinência de comida e bebida, olha, já é uma aflição, né? E em nível menor de restrição ao banho, ao ato sexual e ao uso de calçado, estabelecia os limites de mortificação. O debate talmúdico concentrava-se em determinar definições precisas, tão necessárias aqui como alhures. Até que ponto é proibido comer? A obrigação de jejuar aplica-se a toda a congregação, sem exceção? Uma pergunta. Os samaritanos, por exemplo, que aceitavam a Torá sem a tradição oral, aplicam a injunção de jejum a bebês de colo, enquanto a tradição alárrica isenta as crianças pequenas, embora recomende participação gradativa com propósito educacional. Eu vou dar um adendo aqui e me meter, que vocês vejam só, os samaritanos, por exemplo, aceitavam a Torá sem a tradição oral. Então você veja que aí não há uma compreensão completa, porque é justamente a tradição oral que vem trazer na nossa vida aquilo que estava lá. Estamos muito mais carecas de saber sobre isso. Então, esse jejum não é, até hoje, não é feito em crianças pequenas, é 12, 13 anos que ela pode fazer o jejum e é gradativo, assim como em algumas enfermidades que nós vamos falar aqui. Então, um bebê de colo fazer jejum de 25 horas. É claro, nitidamente estava faltando aqui. Me corrijam, rabinos, se eu estiver errada, mas nitidamente estava faltando o Talmud aqui para os samaritanos. Não pode ser assim. Um bebê não. Uma mulher grávida, uma pessoa enferma, alguém que se sinta fraco, um idoso muito velhinho, enfim. Mais ainda, então gradativamente eles iam, as crianças quando têm 12, 13 anos, gradativamente fazendo jejum, para a tradição continuar, é um modelo de educação, é educacional, é justamente para isso continuar, né, a tradição. É para ficar simples, para ficar como uma vestimenta, né? Essas tradições é como uma roupa que a gente veste, ela se torna quase a gente, porque ela é comum, então ela consegue passar de geração em geração. Mais ainda, à luz da regra de que os preceitos foram dados como Torat Haim. Torat Haim aqui é ensinamento pertinente à vida, tá? Esse Haim vem de Raya, Raya a vida, tá? E que os homens devem viver e não morrer por eles. Aqui é bem importante. A Torá, tudo o que for para viver por Hashem, não morrer por Hashem.
a religião, as religiões que morrem, que lutam, que morrem mesmo em nome de Deus, não é o judaísmo. O judaísmo vive em nome de Hashem. É quando você diz assim, eu morreria por um filho meu. Para quê? Viva por um filho seu. Entende? Tudo é vida. Até mesmo quando você precisa participar de alguma coisa que não é do judaísmo, que não é assim da sua vontade, mas toda a família que não tipo você é Bnei Noach, a família não é ou não quer seguir o judaísmo e tem lá suas tradições, até isso, tanto o ensinamento rabínico quanto a própria Torá, vai nos dizer através do Talmud que interpreta, que você não deve brigar, ter conflitos na família por conta daquilo. Você não participa do ritual, mas você pode comparecer. Então, em nome da família, a família vem em primeiro lugar, antes mesmo da Torá. Isso eu acho extremamente interessante. A Torá está acima de tudo. Aí vem Hashem e diz, não, a família está acima de tudo. Não, Deus é fofo, é magnífico. Vamos lá então. Bom, e vive e não morrer por ele. Os doentes cujas vidas poderiam ser postas em perigo pelo jejum estão isentos de praticá-lo. Vários parâmetros foram estabelecidos para determinar as idades de maturidade para o jejum e a definição de quem é doente. Decidiu-se, por exemplo, que, se na opinião de um médico, o jejum pode ser perigoso para um paciente, então este será proibido de jejuar, ainda que ele mesmo se julgue capaz de fazê-lo. Por outro lado, um homem que se sentisse demasiado fraco para jejuar ficaria isento do preceito, mesmo sem confirmação do médico, admitindo-se que, aqui uma expressão em hebraico, Lev Yodea Marat Nafshah, que significa o coração conhece suas próprias tristezas. E um homem está qualificado para julgar seus sentimentos subjetivos. E se dois médicos emitissem pareceres conflitantes, o que é que fariam? Cada caso era examinado separadamente. Esse é o que tem no Talmud essencial, tá? Sobre o Yom Kippur, porque aqui a preocupação é que nós compreendamos como estudar e como ler o Talmud original, né? O Talmud original é aramaico. Então, hebraico, desculpe. Então, nós vamos falar alguns pormenores, já foram ditos aqui, algumas coisas que são curiosidade. E também algumas coisas que possam perguntar, e uma em especial que foi perguntada. Pessoa não é Bnei Noach, pessoa, não sei, não entendi qual é a religião que tem, mas cumpre o Yom Kippur, se sente bem, se sente próximo a Hashem nesse dia. Pergunta do Instagram. Então, o que é que essas pessoas podem fazer? Aos poucos, pode acompanhar o canal. Aos poucos vão lendo, vão compreendendo, sempre a Torá na mão, ela é o norte, tá? Ela é o livro básico do manual de vida da natureza humana e de todas as coisas que estamos falando aqui. Então você vai lá, vai ver na Torá, vai começar a conhecer, veja o Yom Kippur, o que ele significa. É um perdão para o próximo, é um perdoar-se a si mesmo, é um pedido de perdão a Hashem. Aí nós vamos entender assim, mas eu devo fazer as 25 horas. Faça sem a comida, porque nós podemos ficar, mas beba líquido. Não beba muito líquido, porque se você beber muito líquido, provavelmente você vai ter que ir ao banheiro mais seguidamente e ali você vai perder minerais. Então é tudo muito perfeito. Poxa, mas é sem comida e sem bebida, eu não posso ficar sem água. Mas veja que nesse momento beber água demais também não seria legal, porque você vai perder muitos minerais e vai ficar mais fraco. Então beba o suficiente, né? Durante o dia, um copo de manhã, um copo de tarde, um copo à noite, tá? Faça a metade, por exemplo, 12 horas, 13 horas de jejum. Ou se você fizer os 25, que seja com água, porque não somos judeus.
Então, o que eu aconselhei? Primeiramente, eu aconselhei essa pessoa que me perguntou no Instagram que procure um rabino. Em segundo lugar, eu disse para ela coerência, discernimento, coerência. Nós precisamos ter bom senso para as coisas. Então, uma curiosidade aqui. Nos dias de hoje, continua tudo como deve ser. Yom Kippur muito respeitado. Nem mesmo transmissão de rádio, não sei se existe isso ainda, transmissão de rádio, celular, essas coisas no dia do Yom Kippur não funciona. Não funciona nada, porque esse é um dia de se desconectar do que é material para se conectar com Hashem. Existe um simbolismo que diz respeito a nós estarmos mais próximos de Hashem no dia do Yom Kippur. Aliás, nós vamos nos aproximando mais nos 10 dias que vem de Rosh Hashanah até o dia do Yom Kippur. 10 dias de Teshuvah e Shuvah. O que significa isso? Perdão, né? O dia do perdão, do arrependimento e também o retorno a Hashem. Teremos o nosso nome selado no livro da vida para passar mais um ano bom e doce que nós já tínhamos conquistado lá em Rosh Hashanah e comemorado. Uma outra curiosidade é que, curiosidade não, aqui dentro da parte da medicina, algumas doenças, as doenças sempre existiram, mas hoje nós temos acesso à medicina, acesso a saber o que a pessoa realmente tem. Então existe, por exemplo, o diabetes, é complicado, porque nós sabemos que é um problema na glicose, né, na insulina. Então a pessoa ficar sem comer absolutamente nada, se ela tem uma diabetes não controlada, por exemplo, tá? Ela não pode fazer esse jejum. Ela não deve, ela não pode. Quando ela não deve, é porque ela, vamos dizer que não seja diabetes, seja porque ela está fraca, ou seja porque ela é muito velhinha, seja porque ela não está se sentindo bem, então ela não deve. Quando é que ela não pode? Ela não pode quando é proibido. Como é que é proibido? Quando há risco de morte. Quando há risco de morte, não pode. Aí você vai pensar, mas e as mulheres grávidas? Não podem, porque você tem você e mais um ser dentro de você que vai ficar sem receber nutrientes. Né? Claro que o bebê vai tirar tudo que tiver da mãe naquele momento, mas não se faz. Uma mulher grávida não faz, uma pessoa que tem uma patologia crônica, que ela tem conhecimento da sua doença, não faz, tá? Por quê? Porque a Torá prima pela vida, pela vida. Outra coisa que é interessante no Yom Kippur é que antes de começar, eu vou pegar minha agenda para ver que dia que foi e que hora que foi. Eu sou uma pessoa empolgada, daí eu me empolgo e daí eu vou lembrando das coisas que eu quero falar, mas eu não quero ir muito adiante porque não é sobre a festa ou sobre o dia santo, enfim. Mas eu quis mostrar aqui na minha agenda que dia realmente foi, tá? Então nós temos aqui, ó, dia 9 de Tishrei, tá? Dia 9 de Tishrei, aqui, tarará, caiu no domingo, tá? Então nós tínhamos, ó, às 17h48, esse é um horário pelo Rabad, porque é o Rabad que eu acompanho para saber os horários, tá? Dos jejuns, de acendimento de velas, de tudo. Então às 17h48 começou o jejum, tá? E termina às 18 da segunda-feira, que era o dia 10 de Tishrei. Queria saber só isso. Isso foi exatamente no dia 25 de setembro. 10 de Tishrei, que terminou às 18 horas, o término do jejum. Então, nós vamos entender agora o sapato. O sapato não é qualquer sapato. Você pode usar um tênis, você pode usar um sapato bem bonito, não tem problema. Você pode usar um chinelo. Se você for aquela pessoa que quer bem comprido mesmo, um chinelinho Havaianas tá bem bom. Tá? Melhor impossível. Tá? Qual é a proibição aqui? É o couro. É o couro. Hoje, com toda esses movimentos ecológicos, nem se usa mais couro mesmo, né? O couro da vaca para fazer o calçado, aquelas jaquetas de couro, não se usa mais. Nós temos o couro vegetal. Mas aqui nesse momento não tinha esse negócio de ecologia. O que se trata aqui é unicamente porque o couro era algo que denotava, que demonstrava riqueza financeira, status,
nesse momento, nós não somos nada disso. Nesse momento, nós somos humildes. Nesse momento, nós estamos fazendo um jejum por um grande pecado. Um pecado de um povo que naquele momento substituiu, sabe? Substituiu um Deus, Hashem, por um bezerro de ouro, por algo material, por algo que não é tanto assim, por a estátua ou a imagem que representava. Não, ela não representava nada, ela representava um bezerro. Então até mesmo a representação estava errônea, estava pecaminosa. Então é por isso que não se usa o couro. Aí nós vamos entender que não é para passar um creme no corpo, não é para, né? Hoje é creme, lá dizia não ungir o corpo com óleos e tal. Porque é para você estar puro de todas as maneiras e realmente humilde e realmente pequeno, não porque somos pequenos, mas esse dia é um dia de retorno a Hashem. Então nós não precisamos desses adereços, dessas coisas de óleo, de creme. Antes das 17h48, ali o horário, você toma um belo banho, você passa creme, se perfuma, não há problema. É durante as 25 horas. Então algumas pessoas pensam, mas daí eu vou ficar, meu Deus, não posso passar nem desodorante, vou ficar fedendo. Você não vai ficar fedendo, fique tranquilo, tome um banho bem tomado. Sabe, vai passar o seu desodorante, vai passar todas as coisas que você é acostumado a fazer, mas principalmente as mulheres. Vão ficar loucas se não puder passar um creminho. Às 25 horas você não faz nada, mas você fez isso antes. Aí nós temos outra proibição, essas são proibições, tá, gente? Sérias. Outra proibição é ter relacionamento conjugal. Esse não é um dia nem mesmo de, como é que eu vou dizer, de elevar o que é profano, nem nada. Esse não é um dia de ato sexual, esse é um dia de retorno a Hashem, onde todos somos apenas indivíduos, um por si, Deus por todos, sabe? Para que esse um, que ninguém vai se unir, trocar fluidos, esse um que somos, se una a todos os outros, aí sim sejamos um. Então é todos por um único propósito, que é do retorno, que é do pedido de perdão a Hashem. Então aqui eu estava olhando umas folhas que eu tenho, algumas coisas aqui. Sabe que o bolo de mel, aquele bolo de mel lá de Rosh Hashanah, olha só, tem aqui um costume da véspera de Yom Kippur. Aqui é um manual de Yom Kippur e Rosh Hashanah que eu tenho. Está escrito assim: é mitzvah todos os homens irem ao mikveh na véspera de Yom Kippur, esse é para tomar o banho, né? Para entrar com pureza no dia sagrado. Após Shacharit, que é a prece da manhã, tá? Matinal, é costume pedir a alguém um pedaço de lekar, que é o bolo de mel. Aquele, sabe? Aquele bolo de mel feito em Rosh Hashanah. Eu não vou continuar lendo, porque nós temos várias coisas, tá? A caparote, são mitzvah que você vai fazer, que são preceitos, mas são ritualísticas, tá? O animal e coisa lá. Acho que vou ler aqui para vocês não ficarem perdidos aqui. Ó, quando a pessoa faz caparote, que é com ave, tá? Deve ter em mente que merecia, por seus erros, o mesmo destino da ave. Eu não vou explicar caparote, mas é um sacrifício, tá? Inspirando a uma sincera tchuvá. Deus, em sua grande misericórdia, lhe concederá uma nova chance, tá? Então não vou explicar caparote aqui. Não, olha, eu e os meus improvisos vou explicar a caparote, porque senão vai ficar perdido, né? Não, claro que não vão entender. Vou ler exatamente como está aqui. Mas é a título de curiosidade, tá? Nós não precisamos fazer Bnei Noach, não precisa fazer a caparote, tá, gente? Vamos lá ver, então. Na madrugada da véspera de Yom Kippur, tá? Nos dias precedentes, tá? Ou nos dias precedentes. É realizado o ritual da caparote. Segura-se um galo branco para os homens, tá? Ou uma galinha branca para as mulheres. Galo para o homem, galinha para a mulher. Enquanto é recitada uma breve prece, tá? Aqui tem as preces, tá? Aqui tem as preces todas, eu não vou falar as preces. As aves são ritualmente abatidas e uma soma equivalente a seu real valor é doada aos pobres. Quanto custava a galinha? Quanto custava o galo? Esse dinheiro é doado aos pobres.
Pode ser também fazer caparote com dinheiro, doando a seguir para Tzedakah. Hoje, você faz, conversar com alguns rabinos, eles vão explicar direito, você faz com o próprio dinheiro, assim, tá? Faz a caparote com o dinheiro. Outra coisa que eu quero explicar com relação a isso, e fiquem tranquilos, nós vamos fazer vídeo sobre o Yom Kippur, sobre todas as festas. Próximo vídeo do Talmud, eu vou falar sobre Purim e Hanukkah. E aí eu quero trazer um pouco mais sobre as duas, tá? Mas ainda não o suficiente para entendermos tudo, mas saber o que o Talmud dedicou a essas festas, porque é tudo sobre o Talmud. Eu quero lembrar de uma coisa, quando nós estamos com roupas mais simples, não feias, tá? Com um chinelinho havaianas, que é tão lindo, né? E estamos fazendo esse retorno a Hashem, tudo isso. Existe também uma referência ao próprio sumo sacerdote. O sumo sacerdote utilizava, porque o sumo sacerdote tinha quando havia os templos, 8 vestes, né? 8 vestimentas no dia do Yom Kippur, na entrada no Santo dos Santos, ele tirava 4 delas e entrava somente com 4. Então, e é toda branca. Então, tudo tem um porquê, sabe? Um retorno a Hashem, nós não precisamos estar enfeitados, nós precisamos estar puros com as roupas brancas. E essas roupas brancas não são as lavadas com multiação, são as vestes brancas e puras, seja da alma, seja por fora, seja como for. O Yom Kippur é um dia do retorno a Hashem. Porque quando você espontaneamente tem a intenção de retornar a Hashem, com certeza absoluta, o seu pedido de perdão é tão espontâneo quanto sua vontade, seu desejo de retorno. Esse foi o capítulo 18, essa partezinha do capítulo 18 sobre o Yom Kippur com relação às leis no Talmud. Nós vamos agora pegar o Tanakh e vamos ler o Salmo de hoje, em nome da paz. Então, hoje é dia 7 de Kislev de 5.784. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Se você não curtiu, curta. Não adianta visualizar e não curtir, porque senão o YouTube não entrega os vídeos. Curta, comente, dê ideias, críticas, tudo o que você quiser. Comente o que você quiser, tá? E compartilhe com quem você acha que gostaria de saber sobre isso. Vamos ler, então, o Salmo 7. Shigayon de David. Shigayon que David. Quando ele cantou ao Eterno por causa de Cushi, o Benianita. Ó Eterno meu Deus, em ti eu busco refúgio. Livra-me de todos os meus perseguidores e salva-me, para que o inimigo não despedace minha alma como um leão que dilacera sua presa sem que ninguém a socorra. Eterno meu Deus, se eu intencionalmente tiver praticado o mal que me acusam, se há injustiça em meus atos, se eu retribuí o mal com o mal, o mal a quem comigo estava em paz, eu que resgatei o perseguidor, que sem razão me acossava, então que persiga e alcance o inimigo minha alma. Abata a minha vida e espoje no pó a minha honra. Ergue-te, Eterno, em tua ira, atua com furor contra meus opressores. Eleva-te em meu favor no juízo que ordenaste. Quando se dispuser a congregação dos povos em tua volta, que te eleves acima dela, pondo nas alturas teu divino trono. O Eterno julgará os povos, resgatar-me-á pelo mérito de minha retidão e integridade. Faz chegar ao fim o mal dos ímpios e dá firmeza ao justo. Tu que perscrutas as emoções e pensamentos de cada um, ó Deus justo,
És meu escudo, ó Eterno, que salvas os puros de coração. Deus absolve os justos e se irrita todos os dias contra os ímpios. Se não se arrepender o perverso, mas afiar sua espada e distender seu arco e mirar o justo, contra ele mesmo estará preparando armas mortíferas e apontando suas flechas. O perverso concebe iniquidade, fecunda a maldade e gera falsidade. Escava um fosso e aprofunda, mas ele mesmo cairá na armadilha que preparou. Sobre sua própria cabeça recairá sua iniquidade e sobre seu crânio sua violência. Darei graças ao Eterno por sua justiça e cantarei um louvor ao nome do Eterno, o Altíssimo. Olha só. Não, acabou. Shalom, gente. Desculpe algum erro aqui nos Salmos. Não é fácil ler os Salmos assim, de uma hora para outra, e as letras são bem pequenininhas. Uma mensagem para nós no dia de hoje, por nós termos falado um pouquinho sobre Yom Kippur. Não esperem para o dia do perdão para pedir perdão às pessoas que você percebe que está fazendo alguma coisa errada. Peça agora, peça hoje, para que no dia do Yom Kippur você tenha muito menos coisas para pedir perdão. Construa um ano bom e doce, para que quando nós chegarmos lá no próximo Rosh Hashanah, nós tenhamos já tido um ano bom e doce. Então fica bem mais fácil nós estarmos no livro da vida e selarmos o livro da vida. Deus sela o livro da vida e nós já estaremos onde? Junto dele. Junto dele como? Fanaticamente porque eu vou subir ao céu, vou ficar... Não! Conectados com Hashem. Conectados aqui no mundo físico, mas conectados com Hashem. Então não esperem o dia do perdão para pedir perdão, não esperem Rosh Hashanah para fazer do seu ano um ano bom e doce, e das pessoas que convivem com você, e do planeta e de tudo. Não espere Yom Kippur para retornar a Hashem. Retorne cada dia um pouquinho a Hashem. Compreenda as suas falhas e a das pessoas, se conheça, perceba em você o que há de valor, perceba nas coisas o que tem mais e menos valor, o que realmente nos importa. Se o sapato de couro é mais importante do que o chinelo Havaianas, vamos trabalhando aos pouquinhos durante todo o ano, para termos realmente um ano bom e doce, um Rosh Hashanah bom e doce e um Yom Kippur leve. Porque existe isso também, mais uma curiosidade. Eu vou desejar para o meu amigo um Yom Kippur leve. Alguns entendidos, alguns rabinos e alguns sábios da Torá dizem que não pode ser leve. Tem que ser sofrido, senão não é um sacrifício. Então, quando nós dizemos que seja leve, é que ele seja leve no sentido de que você incorpore isso. Que isso não seja ruim, um autoflagelo. E sim uma dedicatória, um sacro ofício para Hashem, que nada seríamos se não fosse por ele, não é mesmo? Bom dia, tchau.